Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Eu oro para que hoje, através dessa palavra, Deus possa falar com você de um jeito diferente. Que a sua mente seja curada, que o seu coração seja tocado e que você saia dessa mensagem com as ferramentas espirituais e emocionais que podem fazer você se tornar mais parecido com Jesus. Tem muita gente tentando chamar a atenção de Deus com palavras bonitas, com atitudes externas e às vezes até com extravagância. Mas o que Deus está procurando não é isso. Deus está à procura de um coração sincero, um coração quebrantado e verdadeiro. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e fazer parte desse grande movimento de pessoas que buscam a Deus todos os dias, aqui no YouTube. Você está no canal Minuto com Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, faça isso se tornando membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, tem hora que tudo que a gente queria era não ter que lidar com a nossa realidade. A gente tenta ser forte, tenta manter o controle, tenta parecer que está bem, mas por dentro o nosso coração está cansado. Só que Deus não está procurando aparência de força. Ele está procurando um coração que ainda sente. E talvez você ache que, por ter errado, ele se afastou de você. Mas é aí que você precisa se lembrar. Deus não rejeita um coração que ainda busca por Ele. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, o primeiro versículo que eu quero ler, está no Salmo 51, um salmo de Davi. Salmo 51, verso 17, que diz assim: O sacrifício que agrada a Deus é um espírito humilde. Ó Deus, Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha só, Deus quer esse coração aí. Esse coração mesmo que está confuso, que já foi ferido, que às vezes pensa em desistir, mas no fundo ainda acredita. Um coração que ainda quer recomeçar, porque ama a Deus. Não ache que Deus te deixou para sempre só porque você falhou. Se dentro de você ainda existe amor por Ele, ainda existe fé, mesmo que seja uma fé pequena, se ainda existe saudade da casa do Pai, é esse coração que Deus está procurando. E é com esse coração que Ele vai fazer algo novo. Amém? Jesus não tinha muita paciência com pessoas hipócritas. Pessoas que queriam manter uma falsa aparência espiritual, mas que por dentro já estavam podres. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, no versículo 27, ele diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como túmulos caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de pessoas mortas e de toda espécie de podridão.
E por que Jesus falou desse jeito? Para mostrar como Deus se sente quando vê alguém usando a fé para se mostrar superior aos outros. Porque era isso que os fariseus faziam. Para mostrar o quanto o Senhor abomina o orgulho disfarçado de santidade. Tem gente que acha que soberba e arrogância tem a ver apenas com dinheiro ou com posição social. Mas tem pessoas que se tornam orgulhosas por acharem que são mais espirituais do que as outras. Se acham melhores só porque oram mais bonito, usam palavras mais bonitas, ou porque estão há mais tempo na igreja. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Você pode escrever isso aqui? Senhor, limpa o meu coração. Olha só, eu vou te falar com todo amor, com todo temor. Não tem como manter a chama do Espírito Santo viva com um coração cheio de soberba. Não tem como manter Jesus dentro de si se você se sente maior do que o outro. Jesus, o Rei dos Reis, é descrito na Bíblia como manso e humilde de coração. Então, por que é que nós, cheios de falhas, cheios de erros, achamos que podemos nos colocar acima dos outros? Um cargo na igreja, um título pastoral, um título de líder, de diácono, de presbítero, seja lá o que for, não te faz melhor do que ninguém. Uma rotina de oração e leitura da palavra não é uma medalha espiritual. Tudo que nós temos, irmãos, foi Deus quem nos deu. E se você se sente mais próximo de Deus, não acredite que é porque você seja bom. É porque Ele veio ao seu encontro. Ele próprio te chamou. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 20, Jesus fala sobre a história do filho pródigo. Mas aqui no verso 20, ele fala do pai do filho pródigo. É o versículo que eu quero destacar. Diz assim: ele, está falando do filho, ele, o filho, ainda estava longe quando o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Tem gente que acha que está indo em direção a Deus, quando na verdade é Deus quem sempre esteve indo ao encontro dela. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia, Ele já te chamava pelo nome. Meu querido irmão, minha querida irmã, tem gente que até parece estar buscando a Deus, mas o coração segue dividido. Quer viver uma mudança, mas continua agarrado nas velhas atitudes. Quer uma transformação, mas só entrega a Deus aquela parte que não dói. Deus não quer esse coração encenado. Ele não quer só o que você mostra no culto. Ele quer aquele pensamento que ninguém vê. Aquela mágoa que você deixou guardada no seu coração por causa do orgulho. Ele quer o sentimento sujo, o ciúme, a soberba, o desejo carnal que te envergonha, porque é exatamente aí que ele quer agir. Tem gente que se ajoelha para orar, mas o ego está de pé. Tem pessoas que falam assim: seja feita a tua vontade, mas no fundo ela ainda quer controlar tudo. Acha que está perto de Deus, mas não consegue perdoar. Não consegue reconhecer os próprios erros. Não consegue ouvir uma crítica construtiva sem querer revidar. Não consegue amar sem querer retorno. E aí eu te pergunto, isso é entrega? Isso é coração inteiro? Talvez você está tentando mudar, mas não sabe por onde começar, porque continua tentando tapar o buraco de dentro
com esforço de fora. Continua tentando vencer o orgulho sem quebrantamento, tentando parecer bem sem se permitir ser curado. Deus não quer o seu desempenho, a sua performance. Ele quer o seu coração. Ele quer aquela parte que ninguém vê, aquela parte que sangra calada, que pede socorro em silêncio, que se cansou de tentar ser forte. O Espírito Santo não age onde há disfarce, mas ele se move com poder onde há entrega. Quando você diz assim, Deus, eu não consigo sozinho, sozinha, o céu se abre. Quando você para de se justificar e apenas se coloca diante dele, como você realmente é, ele começa a te transformar. Irmãos, um coração verdadeiro não é um coração perfeito. É um coração que ainda sente, que ainda se importa, que ainda se dobra diante de Deus e que mesmo ferido ainda consegue dizer, Senhor, continua comigo. E ele continua. Mesmo quando todo mundo vai embora, quando tudo parece perdido, quando o coração quer desistir. Porque ele não procura aparência, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura esforço, mas sim rendição e fé. Que seja uma fé pequena, mas uma fé genuína. Se você ainda consegue dizer, Deus, me ajuda, então você tem o tipo de coração que ele procura. E ele vai cuidar de você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais para você suportar sozinha, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. E escreva pela fé, Senhor, limpa o meu coração. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por ainda procurar corações sinceros, quebrantados, corações que sentem, que choram, que tentam, que falham, mas que voltam para Ti. Obrigado porque o Senhor não exige de nós uma vida perfeita, mas sim uma vida rendida aos Teus pés. Obrigado porque não precisamos fingir quando estamos na Tua presença. Podemos ser quem nós realmente somos, frágeis, cansados, com as nossas dores externas e os nossos conflitos internos, mas sempre desejando uma mudança. Nos perdoe, Pai, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso interior, pois somos pecadores e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, hoje eu quero me colocar em oração por essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que tantas vezes tentou ser forte por fora, enquanto tudo por dentro estava desmoronando. Essa pessoa que está tentando, mas ainda se sente distante de Ti. Ela quer recomeçar, mas sente que já falhou demais. Visita agora esse coração, Senhor. Esse coração que o Senhor conhece mais do que ninguém, que talvez já foi ignorado por tantos, mas que nunca passou despercebido aos Teus olhos. Eu oro por essa irmã, por esse irmão, que sentem vergonha da sua própria caminhada, que tem lutado contra pensamentos de culpa, de autodepreciação, de acusação, que ouve dentro da própria mente a voz do inimigo dizendo que ela não é suficiente, que ela não vai conseguir, que é tarde demais. Mas nós calamos agora, Pai, em nome de Jesus, toda voz que não vem do céu, toda voz de condenação, toda mentira que tenta afastar esse coração do Teu amor.
Silencia, ó Deus, essas vozes e fala com esse teu filho, com essa tua filha, através do Espírito Santo. Mostra para eles que o Senhor não rejeita quem se dispõe a voltar. Mostra que ainda dá tempo, que a porta não foi fechada, que a tua misericórdia ainda está de pé e que o teu amor ainda é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Cremos que o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar, nos limpar e nos restaurar. Ó Deus, renova hoje a fé dessa pessoa, que ela volte a te buscar de coração inteiro, que ela volte a sentir a tua presença, que ela não viva mais de aparência espiritual, mas que viva um relacionamento verdadeiro contigo. Tira toda a frieza, toda a dureza de coração. Remove o orgulho, Senhor. Lança fora todo medo. Dê a ela um novo coração. Um coração que seja sensível, quebrantado e humilde. Um coração que volte a amar a tua presença mais do que tudo. Sopra o teu espírito sobre essa vida, meu Pai. Enche essa casa com a tua paz. Enche esse coração com a tua calma. Eu oro por aqueles que lutam contra o orgulho, contra a soberba espiritual. Tem misericórdia, Deus, daqueles que acham que são melhores que os outros, por causa da posição que eles têm na igreja, por causa do tanto que oram ou que conhecem a Bíblia. Mostra a essa pessoa que tudo que temos vem do Senhor, que ninguém é melhor do que ninguém, que diante da tua glória todos nós somos pó e que a verdadeira grandeza está em se parecer com Jesus, manso, humilde, amoroso. Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos os pedidos que estão sendo deixados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por cada pessoa que está clamando por socorro, por aqueles que estão intercedendo por um filho, uma filha, por alguém da família, aqueles que lutam, ó Deus, em seus casamentos, que estão em busca de uma cura, de uma libertação. Que o Senhor contemple cada pedido aqui, feito como uma oração sincera, e que o Senhor haja de forma poderosa, respondendo conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu oro especialmente pelas pessoas que estão nesse momento com dificuldades financeiras, pessoas que estão desempregadas, endividadas, sem saber como vão sustentar suas famílias. Que o Senhor entre com provisão, que as portas se abram, que milagres aconteçam e que cada nome deixado nos comentários hoje, cada nome que representa uma família, uma alma cansada, seja colocado diante do teu trono. Faz algo novo, Pai. Que o nosso coração nunca mais seja o mesmo depois de hoje. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus contempla o seu coração e não a sua aparência. Deus olha para o seu interior, para aquilo que está aí dentro, e não para aquilo que você tem tentado apresentar para as pessoas. Essa palavra abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você de alguma maneira? Então não guarde ela só para você. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Eu louvo a Deus pela sua vida, sabe? Eu louvo a Deus pela sua família. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Eu oro para que você receba uma resposta de Deus hoje. Para que essa palavra transforme a sua vida, cure a sua mente e que você saia dessa reflexão aqui de hoje
com as ferramentas espirituais e emocionais, para que você seja uma pessoa mais calma, mais equilibrada, para que você responda com mais sabedoria e mais paciência. Creia nisso. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo que é muito importante para esse canal. Dê o seu like aqui no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube impulsiona essa palavra. Então vamos espalhar a palavra de Deus para que ela alcance outras pessoas, amém? Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que têm buscado a presença de Deus, que começam o seu dia ouvindo a voz de Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique, que Deus abençoe, que Deus abra as portas para você, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Salmos 37, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim, olha: tenha paciência e confie em Deus, o Senhor. Não se aborreça com quem tem sucesso, nem com aqueles que fazem planos maus. Não fique com raiva, não fique furioso. Isso só traz prejuízo. Pois os maus serão destruídos, mas os que confiam em Deus, o Senhor, receberão a terra como herança. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos cheios de tudo, menos de Deus. Cheios de cobrança, cheios de pensamentos acelerados, de raiva acumulada, de preocupações. E aí, quando a gente se depara com uma situação em que a gente se sente injustiçado, mal interpretado ou até lesado de certa forma, a primeira reação que nós temos é carnal. A gente quer devolver na mesma moeda. Queremos responder com grosseria, descarregar tudo de uma vez na outra pessoa. E às vezes isso acontece dentro da nossa casa. Depois de um dia inteiro fazendo tudo, depois de tentar manter a calma, de cuidar das coisas, de dar o seu melhor, aí aquela pessoa com quem você convive, ela faz uma cobrança, justamente da única coisa que você não conseguiu fazer. E é nessa hora que a gente já perde a paciência. E aí nós falamos com dureza, nós levantamos o tom. Olha só, quem está tentando ter uma vida com Deus, quem busca o Senhor todos os dias, quem tem o desejo de ser mais parecido com Jesus, sabe o quanto é frustrante quando a gente perde a paciência, quando nós falamos demais, quando usamos um tom que nós não deveríamos ter usado. A gente acaba se exaltando. E aí o inimigo vem, como sempre, e tenta usar essa falha contra você. Ele sussurra que você não vale nada, que você nunca vai mudar, que você não consegue ser uma pessoa melhor. Mas eu preciso te lembrar de algo poderoso que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São palavras de Deus para o apóstolo Paulo. O inimigo, ele pode até tentar te fazer sentir envergonhado
por causa da sua queda. Mas ele se esquece de que é justamente aí, na sua fraqueza, que o poder de Deus começa a agir. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho o fruto do Espírito em mim. Amém? Você pode escrever isso aqui nos comentários com convicção? Eu tenho o fruto do Espírito em mim. Irmãos, o que o inimigo não entende é que não se trata de ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. Mas é sobre estar rendido. Não se trata de nunca falhar, mas de confiar naquele que transforma o nosso interior. Porque quem opera a mudança em nós não é a nossa força, é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra sendo absorvida por nós todos os dias. E é por isso que tem tanta gente tentando manter a paz, tentando salvar um relacionamento, tentando ser mais paciente, buscando assim todas as alternativas possíveis, menos a presença de Deus. Mas a paz verdadeira só nasce da presença do Espírito Santo. E é por isso que hoje você precisa fazer uma escolha. Não tente vencer essa batalha na força do seu braço. Renda-se a Deus, porque Deus é que vai te dar paciência. Ele é quem vai te dar sabedoria e vai começar a transformar o seu coração de dentro para fora. Talvez o que está faltando para você hoje não seja mais força, mas sim mais entrega. Porque não é gritando mais alto que você vai ser ouvido. Não é explodindo que você vai se fazer entender. É na calma, na sabedoria, no amor, na compreensão. Tem momentos que a atitude mais espiritual a ser tomada por nós é ficar em silêncio, sabia? Tem situações que só se resolvem quando a gente escolhe não vencer a discussão, mas salvar a relação. A verdadeira paciência não significa apatia. É firmeza com mansidão. É responder com equilíbrio, mesmo quando você tem todos os motivos para perder a cabeça. E isso sim agrada o coração de Deus. Jesus falou uma vez o seguinte: felizes são as pessoas que promovem a paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ser pacificador é muito mais do que não brigar. É ser alguém que transmite paz onde chega, que quebra ciclos de gritaria, de orgulho, de impaciência e planta um novo jeito de viver. A sua família precisa disso. A sua casa precisa disso. Seus relacionamentos precisam disso para sobreviver. Você precisa receber isso. E saiba que essa paciência, esse fruto do Espírito já está disponível para você. Não é um peso a mais na sua vida, é um presente. Basta escolher andar com Jesus e deixar que Ele te ensine a viver de um jeito diferente. Mas para que você viva tudo isso, você vai ter que tomar uma decisão hoje. Você precisa parar de lutar sozinho, parar de tentar vencer no grito, de justificar todo erro com aquela famosa frase, eu sou assim mesmo. Porque Deus não quer que você viva preso a esse temperamento explosivo. Ele quer te mostrar que existe outro caminho, outro ritmo. Existe uma nova vida possível. E ela começa quando você se rende. Pedir paciência a Deus também é pedir transformação. É pedir um novo coração, uma nova mentalidade. É pedir a Deus para ser mais parecido com Jesus. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria. É algo profundo. É coisa de quem cansou de viver pela carne e quer ser guiado a partir de agora pelo Espírito. Talvez hoje você esteja
ouvindo essa mensagem exatamente porque você chegou no seu limite. Você já não aguenta mais o peso das discussões, a culpa depois de cada explosão, o desgaste de viver sempre no limite. Então, agora é a hora. É a hora de colocar tudo isso nas mãos de Deus e pedir, mas pedir de verdade mesmo, do fundo do seu coração: Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Me ajuda a parecer mais com o teu filho. Me ajuda a trazer a paz para a minha casa e não a confusão, porque Deus vai te ajudar. Ele já está aqui, pronto para fazer isso por você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente algum motivo especial de oração, específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se de que a oração de um justo tem poder. Amém? Vamos falar com Deus. E não se esqueça, declare pela fé aqui nos comentários: eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho o fruto do Espírito. Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o simples fato de estarmos aqui já é uma prova da Tua graça. Obrigado porque mesmo quando nós falhamos, o Teu amor permanece. Mesmo quando perdemos o controle, o Senhor continua segurando tudo em Tuas mãos. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo. E eu também quero te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que deixamos que o nosso temperamento falasse mais alto do que a Tua voz. Perdão pelas palavras duras que dissemos, pelos gestos impacientes, pelas decisões precipitadas. Nos perdoa por buscarmos tantas coisas para mudar a nossa vida e às vezes esquecermos de buscar o principal, que é a Tua presença. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos lava com o sangue do Cordeiro. Purifica nossa mente, nosso coração, nossa alma. Faz de nós pessoas mais parecidas com Cristo. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra hoje. Sabemos que a paciência não é apenas uma questão de temperamento, mas de espiritualidade. É fruto do Espírito Santo. E por isso nós te pedimos, transforma o nosso interior. Nos dá uma nova mente, uma nova visão. Nos ajuda a não reagir por impulso, mas a responder com sabedoria. Nos ajuda, Pai, a cuidar melhor das palavras, do tom de voz que usamos, das atitudes que temos dentro da nossa casa. Nos dê equilíbrio emocional, maturidade espiritual e domínio próprio. Nos livra do orgulho, da necessidade de ter sempre razão. Nos livra da raiz de amargura, que às vezes se esconde atrás da nossa pressa e da nossa impaciência. Nós queremos tomar uma decisão hoje. A decisão de não mais viver do nosso jeito, mas viver segundo o Teu coração. Queremos Te entregar a nossa vontade. Que o Senhor reine nas nossas emoções. Toma conta da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Transforma os nossos lares em lugares de paz, de respeito. Não queremos mais viver na carne, mas sim no Espírito. Queremos ser usados por Ti para levar paz e não discórdia. Que da nossa boca saiam palavras que curam e não palavras que ferem. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo deixados aqui nos comentários. Eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que tem clamado por alguém da sua família, que ainda não entregou a vida a Jesus. Eu oro por esse coração angustiado, que está tentando manter a fé, mesmo enfrentando crises, brigas, doenças,
separações. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que estão enfrentando vícios. Os vícios em drogas, vícios do álcool, vícios em jogos, em pornografia. Que o Senhor conceda a verdadeira libertação. O Senhor tem poder para quebrar qualquer corrente. Eu oro por aqueles que estão, ó Deus, clamando por um familiar ou por uma pessoa conhecida que está nesse momento no leito do hospital, doente, esperando por um milagre. Visita, Pai, esse lugar agora. Ó Deus, visita essa casa, esse quarto, essa enfermaria. Toca com o teu poder de cura. Eu oro por aqueles que estão vivendo crises financeiras, que têm passado por um momento de escassez. Pessoas que não sabem como vão pagar as suas contas, que estão desempregadas, que estão sendo cobradas, humilhadas por não conseguir arcar com as suas responsabilidades. Abra as portas, meu Deus. Envia a tua provisão. Traga, ó Deus, ideias, criatividade, soluções. Devolve a esperança a esse teu filho, a essa tua filha. O Senhor conhece cada nome que foi escrito aqui nos comentários. O Senhor vê cada lágrima. O Senhor já conhece cada pedido. Antes mesmo que a palavra saísse da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Por isso eu apresento ao Senhor cada pessoa, cada família, cada causa apresentada aqui nesses comentários. Ó Deus, que tudo seja respondido por Ti, no tempo certo e segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Você tem o Espírito Santo em você. E Ele pode te conceder os frutos do Espírito. E principalmente a paciência. Que Deus faça de você uma pessoa paciente. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que neste momento eu possa ser boca de Deus na sua vida e que essa palavra te abençoe de uma maneira sobrenatural. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Deus quer te usar para ser bênção na vida das pessoas. Deus quer te conceder uma sabedoria tão grande que você carregará a presença do Espírito Santo por onde você passar. E as suas palavras serão como rios de água viva fluindo através de você. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você nesse momento. Que essa mensagem de hoje seja o marco de uma nova fase na sua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Irmãos, todos nós estamos constantemente buscando por mais sabedoria, ou pelo menos deveríamos estar. Porém, em alguns momentos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enxergamos de uma maneira muito distorcida. Começamos a ver sabedoria plena em nós e até chegamos a acreditar que não há nada mais que precisemos aprender. Olha, deixa eu te falar algo. A nossa mente,
é como um computador. E não existe um computador com memória infinita. Mas a palavra de Deus nos revela que existem coisas infinitas para aprendermos sobre Deus, sobre os seus caminhos, o seu amor, sobre a sua justiça, enfim, sobre a sua essência eterna. Em Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Ao contemplarmos a grandiosidade de suas obras e nos maravilharmos com a complexidade de sua criação, somos lembrados de quão vasto é o entendimento que ele detém. A busca pela sabedoria não é um mero acúmulo de informações, mas sim uma jornada de transformação interior. Assim como um diamante bruto precisa ser lapidado para revelar todo o seu esplendor, nós também passamos por um processo de lapidação espiritual, à medida que buscamos a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor nos molda, nos ensina a discernir entre o bem e o mal e nos direciona em nossas escolhas. Cada capítulo da Bíblia, cada versículo que absorvemos é como um tijolo na construção do nosso entendimento sobre Deus e seus caminhos. A sabedoria é uma jornada que requer paciência e persistência, mas ela também traz recompensas eternas. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer a Deus, mais encontramos clareza em meio às incertezas da vida. E somos capacitados a viver de maneira que honramos e refletimos a vontade do Pai. Enquanto nos esforçamos para absorver a sabedoria contida nas Escrituras, nós também devemos buscar aplicá-la na nossa jornada diária. A sabedoria não é apenas teórica, ela se manifesta em nossas ações, palavras e atitudes. Dia após dia, a cada novo passo, nós nos aproximamos mais de Deus. E com isso, o nosso caráter começa a ser trabalhado e o nosso interior é purificado. Experimentamos uma transformação gradual que nos torna mais parecidos com Cristo, refletindo sua luz e o seu amor para o mundo ao nosso redor. É claro que em alguns momentos nós vamos falhar, vamos tropeçar e até vamos agir de maneira totalmente contrária àquela que tanto temos buscado. Porém, nesses momentos, lembre-se de que você é limitado, mas que está nas mãos de um Deus ilimitado, que tem toda a força, poder e domínio para te fazer vencer qualquer batalha que surgir em seu caminho. Se encha com a sabedoria de Deus, pois ela não ajuda somente você. Afinal, quando estamos verdadeiramente cheios de Deus, é impossível alguém se aproximar de nós e não ser tocado pelo Espírito Santo. É importante compreender que a jornada em direção à sabedoria não é uma estrada linear e perfeita, mas uma trajetória de altos e baixos. Nossos erros e desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando tropeçamos e nos desviamos do caminho da sabedoria, não precisamos nos sentir derrotados. Pelo contrário, podemos nos lembrar da graça insondável de Deus, que nos estende o seu perdão e nos capacita a continuar avançando, aprendendo com nossas falhas e buscando melhorar a cada dia. Nessa caminhada de buscar e aplicar a sabedoria de Deus, devemos cultivar uma mentalidade de humildade e dependência dele.
Reconhecemos que, por mais que busquemos sabedoria, somos limitados em nossa compreensão e visão. É quando reconhecemos nossa fraqueza que somos fortalecidos pela força divina. A sabedoria não é apenas uma conquista intelectual, mas um exercício contínuo de confiar em Deus para nos guiar em cada passo. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença e te agradecemos por nos chamar de volta à vida, à verdadeira vida. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e por tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o teu Espírito. Queremos viver uma vida que te agrade. Por isso, te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme completamente. Entregamos em tuas mãos todas as áreas da nossa vida, nossas finanças, nosso relacionamento amoroso, nossa família, nossos filhos, nosso ministério e tudo mais que se encontra em nossas mãos agora. Colocamos toda a nossa vida diante do teu altar e te pedimos, nos encha com sabedoria, para que possamos enfrentar cada desafio que surgir em nossa vida da maneira certa, pensando duas vezes antes de agir, antes de falar e sempre agindo de acordo com a tua palavra. Deus, eu apresento a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento e te peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi feito aqui. Manifeste o teu poder na vida deles, Pai. Provoque uma mudança sobrenatural bem diante dos seus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o link do Minuto com Deus com os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor,
O seu Deus estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama.
Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo, Ele está nos transformando, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, Ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém?
Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus enxugará suas lágrimas. Receba essa palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um momento de reflexão, Minuto com Deus. Abra o seu coração nesse instante, abra a sua mente, esteja quebrantado o suficiente para que você possa não apenas receber a palavra no seu coração, mas transformar esse aprendizado, todos os ensinamentos de Deus em atitudes. Tenha disposição, tenha disciplina e fé para ouvir, aprender e cumprir tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus transforma o meu choro em riso. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus transforma o meu choro em riso. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Salmos 126, versículos 5 e 6 está escrito: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém, eu recebo. E o segundo versículo que eu quero ministrar ao seu coração está em Salmos 30, versículo 5, que diz assim: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, chorar não quer dizer que tudo está dando errado e que nada está funcionando. Deus conhece aqueles que choram, aqueles que clamam por milagres. Ele conhece o seu coração. Se você está se sentindo triste, angustiado e por algum motivo você tem chorado e clamado ao Senhor, hoje Ele manda te dizer: eu estou atento à sua oração. Eu estou atento ao seu choro. Se o seu coração não suporta mais as adversidades deste mundo e por isso você tem se desabado em pranto, o Senhor diz hoje a você: filho, filha, tenha calma. Eu venci o mundo. O Senhor dos Senhores está pronto para te consolar. E Ele deixou para você o Espírito Santo, que também é chamado de Consolador. O seu choro vai cessar no momento certo, porque você será tomado pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor se tornará a sua força. Os dias difíceis são muitos, mas não chegam nem perto da eternidade que Deus preparou para nós. Ainda que você enfrente muitas batalhas, ainda que você chore por muitas noites, a promessa de Deus é de que tudo isso passará. Não haverá mais choro, mais morte. Esse tempo de dor
vai passar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem a dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse mundo que já pertence ao maligno nunca nos fará felizes, pois a verdadeira felicidade vem de Deus, e é a Ele que você deve clamar. O Senhor enxuga as suas lágrimas e te mostra o caminho da alegria, da felicidade, da prosperidade. As tuas lágrimas têm um valor imenso para Deus, e Ele as multiplica em recompensas, em milagres e em bênçãos. Ele te renova a cada manhã, e depois de cada tribulação, Ele te leva para mais perto dele. Você é um vencedor em Cristo Jesus. O choro na sua vida não vai durar para sempre. Clame a Deus para que Ele enxugue as suas lágrimas, para que Ele restaure a sua visão. Eu não sei qual é o motivo do seu pranto, mas não importa. Pode ser um problema financeiro, familiar, uma perda, uma enfermidade, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Tudo pode se resolver. Toda lágrima Ele pode enxugar. Siga para o altar de Deus e busque o consolo divino. Ele te guiará à felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome, nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra, que como uma flecha certeira atinge o alvo do nosso coração e ministra a nós de uma maneira muito profunda. Senhor, eu peço a Ti que essa palavra alcance muitas pessoas, que a palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada, que ela não volte vazia, mas que ela possa alcançar todos aqueles que estão passando por um momento de dor, de desespero e de angústia, e que eles possam ser confortados no seu espírito. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã, que tem semeado em meio ao pranto. Pessoas que estão chorando enquanto lançam as suas sementes. Ó Deus, que a Tua palavra se cumpra na vida dele e na vida dela. Que ele possa voltar com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que ele possa colher no mundo espiritual muitas vezes mais do que aquilo que ele tem plantado. Que essa família experimente um tempo de bonança, um tempo de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Que essa casa, Senhor, volte a ser um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar onde a Tua presença habita e onde todos possam sentir o Teu amor. Que essa pessoa que está me ouvindo possa exalar o bom perfume de Cristo com as suas palavras, com as suas atitudes. Nós reconhecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estivermos cansados, nos sentindo sobrecarregados, o Senhor pode restaurar a nossa força. O Senhor pode tirar do nosso coração essa tristeza, essa angústia, essa frustração e essa decepção, e substituí-las pela Tua plena alegria, pela satisfação, por uma vida abundante na Tua presença. Que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários, e mesmo aqueles que não foram escritos, mas que o Senhor sabe que são essenciais na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que eles possam se realizar, se concretizar,
segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Receba essa palavra no seu coração. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria voltará a fazer parte da sua vida. Você voltará a ter satisfação. Você voltará a ter vida, a ter bom humor, a ter momentos felizes junto com a sua família, ou mesmo quando estiver junto com os amigos, com os irmãos da igreja. Você voltará a ter a alegria da salvação, como o salmista Davi disse, a alegria de cultuar a Deus, a alegria de louvar a Deus, a alegria de orar, de ouvir a palavra dele, a alegria de obedecer ao Senhor. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Portanto, abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você através dessa palavra. Eu acredito muito na ideia de que Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco. E por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria que muitas pessoas ouvissem essa palavra. Por isso eu peço que você me ajude. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso faz com que essa mensagem alcance mais vidas. E se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: que a paz de Deus invada o meu coração. Escreva isso como uma declaração de fé. Que a paz de Deus invada o meu coração. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4 está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo. Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós, como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima, tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito,
pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do universo. E a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for, o melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, Ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor, e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos, sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim, ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus, Ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as Tuas bênçãos em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o Teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o Teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo Teu poder. Através do sangue de Jesus, cremos que
O Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. Dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha. E para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o teu amor. Ministre a tua cura, a tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.